O presidente Lula fez elogios hoje ao deputado Ottoni de Paula, que nessa semana foi criticado por apoiadores de Jair Bolsonaro depois de defender programas sociais do atual governo em benefício dos evangélicos. Que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. Meus amigos, olha só, Lula diz que Jesus Cristo foi morto porque era de esquerda. Olha o que o presidente Lula disse. E o deputado Ottoni de Paula, ele vai na Jovem Pan e ao vivo ele novamente toca naquele assunto de Silas Malafaia, Bolsonaro, o que fizeram com ele, elogio que ele fez a Lula. Tudo isso você vai conferir comigo aqui e no final vou deixar a minha opinião. Mas antes, você que é novo, deixa a sua curtida, inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações. Ah, não se esqueça, deixa o seu comentário, o que você pensa a respeito dessa celeuma aí, gente. Vamos acompanhar o vídeo aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que o ex-presidente Jair Bolsonaro não acredita em Deus e inventou ser evangélico. Em comício em Camaçari, na Bahia, para apoiar o candidato a prefeito Caetano, que é do PT, o chefe do executivo fez diversos acenos ao grupo religioso. A candidata a vice-prefeita da chapa do petista, Déa Santos, é uma pastora evangélica. Acompanhe. E a gente não pode cometer o erro que foi cometido em 2018, quando ao invés de votar num companheiro da qualidade do Haddad, votou numa coisa. Votou numa coisa que ninguém conhecia, a não ser por contar mentira, a não ser por pregar o ódio. Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus, porque o comportamento dele é de que não acredita. Um homem que faz um filho disputar as eleições com a mulher, e um filho que faz um homem que faz um filho disputar uma eleição com a mãe, e ele derrotou a mãe. Eu fico perguntando que homem que é esse? Esse homem é responsável pela morte de quase 300 ou 400 mil pessoas na Covid, pela irresponsabilidade. Tá bom, obrigado. Valeu, obrigado. Pois não, João. Em um outro aceno ao público evangélico, o presidente Lula, ainda ontem, afirmou também que Jesus Cristo foi de esquerda e que os ricos da época teriam mandado crucificá-lo exatamente por isso, por ter um posicionamento mais alinhado à esquerda política. Acompanhe. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições é tchau, tchau para o povo pobre desse país. Ah, mas espera aí. Beijinho, beijinho, pau, pau. Não, é exatamente isso que ele fez. Durante a campanha a gente vai, beija todo mundo, abraça os pobres. Venceu, o que a gente faz? Dá a volta no mundo, compra avião novo. Ô, João, não é isso? Perfeito. Mas tem um ponto, João, que eu preciso voltar desse desonesto, desse mentiroso, desse bandido aí. Como é que o senhor avalia essa reação e as críticas que o senhor vem recebendo? Tiago, deixa eu só pontuar. Eu fui lá representar a Frente Parlamentar Evangélica, o presidente Silas Câmara, que é o nosso presidente, e nós estivemos lá por conta da sanção da lei que declara o dia 9 de junho como o dia da música gospel. Chegando lá, eu sinalizei, reconhecendo de que duas coisas que houve no governo Lula. A primeira foi em 2003, com a sanção da que ficou conhecida como a Lei da Liberdade de Expressão, ou da Liberdade Religiosa. Foi sancionada pelo presidente Lula na época da reforma do Código Civil, que reduziria, não é, as nossas igrejas como simples associações. E, a partir da sanção desta lei, prevaleceu, portanto, os estatutos dessas igrejas. E falei também de que boa parte dos nossos irmãos são contemplados pelos programas do governo federal, não é? Já que tanto Minha Casa Minha Vida, quanto o ProUni, quanto o
Bolsa Família atende à base da pirâmide social e aonde a igreja evangélica tem a sua maior influência. Eu não elogiei o governo Lula, eu apenas republicanamente reconheci que esses programas sociais são muito importantes, inclusive atingindo a camada evangélica. Logo após, nós fizemos uma oração pelo presidente da República e oramos por ele, cantamos hinos, enfim, eu fiz o meu papel, eu sou pastor há 30 anos pelas Assembleias de Deus. E o papel da igreja, Tiago, sempre foi o diálogo e a intercessão. Por isso eu não me surpreendi também com esses ataques que eu sofri, mas que não me abalam. Eu continuo sendo um deputado de direita, conservador, oposição politicamente ao governo do presidente Lula, contudo republicano e cristão. Portanto, o que eu fui fazer ali também é colocar muito claro para o presidente da República de que a igreja não é de Bolsonaro e também não é dele. A igreja é do Senhor Jesus Cristo e nós vamos continuar cumprindo o nosso papel como igreja, que é interceder e dialogar, seja quem for que estiver no governo. Deputado, vou chamar já os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, deputado. Boa noite, Dora. O governo tem feito alguns gestos, esse último aí sobre a música gospel, de aproximação de desejo, demonstrando o desejo de se aproximar do segmento evangélico. Certo que eu posso chamar assim, segmento, não sei se está correto, mas enfim. E isso tem sido insuficiente, a gente vê as reações e tal. O que o senhor acha que o governo... E o governo já teve esse segmento, né, com muito mais favorável a ele. O que o senhor acha que precisa ser feito ou que não está sendo feito para que essa aproximação realmente se dê de uma maneira significativa? Isto é impossível. Respondendo claramente a você, eu entendo que enquanto o presidente Lula entender que as pautas identitárias, que as pautas progressistas do seu partido ele deve abraçar, infelizmente ficará muito difícil para que o presidente tenha alguma resposta da igreja evangélica, que é constituída, na sua maioria, de pessoas conservadoras e que votam nos princípios da palavra de Deus. Olha, rapaz, gente, olha, é o que eu tenho falado aqui. Os filhos das trevas são mais hábeis do que os da luz. Já escreva aqui no comentário o que você pensa dessa frase. Os filhos das trevas são mais hábeis do que os da luz. Enquanto a direita, que se diz cristã, conservadora, né, está aí com essas briguinhas, esse racha entre si, está aí, ó, aqueles que eles chamam, né, de esquerda, estão aí, utilizando-se desse momento, desse palanque que a direita está dando para crescer nesse momento, para crescer. Então, eu já tinha dado essa opinião no outro vídeo aqui, gente. Mas, enfim, meus irmãos, esse foi o vídeo. Até a próxima, gente.